Hein, professor? Opa, já deu start aqui na gravação, tá? Pode falar, Heitor. Não, combinado. Sobre a atividade que nós estávamos fazendo, nós terminamos ela na aula do sábado, porque a gente tem computador em casa, né? Aí nós aproveitou o AutoCAD do Senai. Ótimo. Não, tem que aproveitar o laboratório lá para fazer o do projeto aqui. Aí A nós gente vai. fez o cálculo certinho, a tabela. Ótimo. Não, então as outras aulas que faltam aqui, ó, vão faltar só duas, né? A de hoje, né? E a do dia 27/8, né? Que é já no finalzinho do mês, para finalizar esse módulo. Ótimo. Então vamos finalizar o cálculo aqui e a gente já faz a atividade 2 ali, fazendo o link com ela. Compartilhar as diretrizes do Unidigital, tá? Aí só para não sair aqui fora do padrão, e já que a gente volta com nossa programação normal. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Beleza, galera. Deixa eu compartilhar nossa tela aqui. Então, última aula, eu vi que a gente só começou as tomadas. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou juntar, tá? O finalzinho da primeira atividade com a segunda já. Então, deixa eu até baixar aqui logo. Que o da segunda atividade parece ser gigantesco, mas na verdade ele não é tão grande assim. Só um minutinho aqui, galera. Na verdade, a folha é a mesma. Ah, foi mal, galera. Eu tô na sala errada aqui. Eu vi que eu entrei na sala errada. Na verdade, eu não entrei na sala errada, não. Eu acabei foi. Ó, já até carregou os próximos modos, né, que a gente vai ter. Aí no próximo, já dando spoiler aqui, ó, próximo módulo, instalação industrial, acionamento dispositivo automatizado e projeto industrial. Aí esse projeto industrial tem um professor aqui, ele ajudou aqui para a gente dar uma mudada nele, porque ele estava assim com coisa que no eletrotécnico geralmente, na verdade, nem o engenheiro eletricista, para falar a verdade, ele estava com muita cara de pós, vamos lá, projeto, a situação na verdade é a mesma, só a folha de resposta que é
que vai ser necessário da atividade 2 aqui. A gente já linka as duas. Vou dar uma diminuída aqui, vai que ele... Na verdade, se ele der o bug, ele não vai deixar nem eu trocar o nome. Ah, não, deu certo. Então, dá um... A gente ainda tava... Eu vou linkar o final da um já com a atividade 2, tá? Que a gente tinha feito só aquela tomada da cozinha, né? Isso mesmo. Mas dá pra gente desenvolver rápido aqui. Então, um ponto, né? Se for menor ou igual a 6 metros quadrados, um ponto de 600 volt-ampere. Aí para cozinhas, né? Cozinhas e similares, né? Área, Boa noite aí, copa. professor. Boa noite aí, Ô, galera. boa Beleza? noite. Beleza? Deixa eu pôr aqui o retorno que eu não tava vendo aqui, não. Que à medida que o pessoal for entrando na aula aí, eu já vou vendo aqui. Beleza. Aí lembrando que de tomada de uso geral para cozinhas, né? É um ponto menor, né? Menor que 6 metros quadrados ou igual, né? E 600 volt-ampere. Já, vamos lá, já para cozinha. Aí cozinha tem 8,55 metros quadrados, então é maior que 6 metros quadrados. Vou pegar nossa calculadora aqui. Então, para esse tipo, né, de, de cálculo, quando é tomada de uso geral, você vai ter que fazer um cálculo adicional toda vez que você detectar que é maior que 6 metros quadrados, o padrão. Que cálculo é esse? É o cálculo do perímetro. Lá na matemática, lá na geometria plana, chama de 2P, né? Mas eu, sinceramente, eu gosto só de chamar perímetro mesmo. O que que é o perímetro? É basicamente a soma dos lados aqui, ó. Então, a cozinha, ela tem 2,95, né, por 2,90. Então, 2 vezes 2, hoje é por 95. 2,95 metros, mais, por que que eu pus duas vezes, né, que tem os lados opostos aqui, tem a mesma distância. Pessoal, e se não tiver, ou é um design, né, vai que tem alguma construção que está fora do esquadro, ou então o pedreiro aqui colocou fora do esquadro aqui, né? É 2,90, né? Mais duas vezes 2,90. Então, esse perímetro, então, professor, então quer dizer que a tomada tem um complicador a mais, que lá na iluminação, né? Era saber se era maior ou menor que 6 metros quadrados, e daí eu arbitrava aquela carga que basicamente, né, é, é de 100, né, tudo de 100 volt-ampere. Agora, para tomada, né, ainda tem o critério da cozinha e similares, e ainda tem o critério da sala e do quarto. Estão fazendo o Deu cálculo do... 11,7. Não sei, vou fazer agora aqui. Mas eu já estou acreditando em você já. Mais duas vezes 2,9. Isso mesmo, 11,7. Aí, como ela é uma cozinha, né? Hum,
essa medida de 11,7 metros, você divide por 3,5. Por que 3,5? É o critério para cozinha similar. Dividindo por 3,5, deu 3,34. Vezes? Não, dividido. Quando dá o cálculo do perímetro aqui, né? Uhum. Ela é maior que 6 metros quadrados, né? Então você faz o cálculo do perímetro, a soma dos lados, né? E aí Oi. deu 11,7. Aí você divide por 3,5. Deu 3,34, né? Então qual que é o número inteiro mais próximo, o maior mais próximo, né? É o 4. Então quer dizer que eu vou ter 4 pontos. Desses 4, os 3 primeiros, eu vou ter 3 de 600 volt-ampere. O que sobrar, sobrou o quê? Só um ponto, né? Mais um de 100 volt-ampere, né? Lembrando lá naquela compilação que eu fiz na nossa colinha lá do projeto, deixa eu achar ele aqui. Aquela nossa colinha, esse que é a iluminação, aqui, ó. Aí divide por 3,5, né? Aí é que ele fala, ó. Não é banheiro. Divide por 3,5. E aí, o inteiro maior mais próximo, aqui eu fiz um exemplo, né? 5,2 é 6. Os 3 primeiros, até marquei aqui, ó, os 3 é 600, sempre é 600. E o que sobrar, sobrou, deu 4, né? Então sobra um. Esse que sobrou é de 100 volt-ampere. Então, 6 vezes 3, 18, 1.800 mais 100, né? 1.900 watts. Volt-ampere, desculpa. 1.900 volt-ampere é a carga da cozinha. Daí, né? Vamos anotando. Agora é a sala. Aí você faz a mesma verificação. 27,55 metros quadrados maior que 6 metros quadrados. Então já começa com o cálculo do perímetro. 2 vezes 3,5 metros, né? Que ela é comprida. Ela é estreita ali, né? 3,5. Mais 2 vezes. Cadê? Aqui, ó. Tá desse outro lado aqui, ó. 7,9. Vamos ver quanto é que dá aqui. Mais 2 vezes 7,9. Aí deu 22,8 metros. Aí como é sala, aí o critério já muda. Em vez de dividir por 3,5, divide por 5. Que é aquela ideia, né? De 5 em 5 metros, ou de 3 em 3 metros. Eu até esqueci, né, de colocar aqui no projeto, né? Vamos fazer aqui primeiro, depois eu desenho aqui. 22,8. Aí divide, como é sala, né? Divide por 5. Deu, né, 4,56. O inteiro maior mais próximo é 5. Então quer dizer que eu vou ter 5 pontos. Aí quando é sala, você só coloca 100 volt-ampere para cada. Opa, sala aqui em cima, né? É só 100 volt-ampere cada ponto. Então, 5 vezes 100 volt-ampere, a sala vai ter 500 volt-ampere de potência. E aí, lembrando que eu conversei na aula passada, né? A ideia de 3,5 é porque a cada 3,5 metros eu teria um ponto, né, de força aqui
Tá diminuído aqui. Sempre ele vem com a pena um pouco maior. Então, aí no caso, o que muda é só a sala, que é os 5, e o resto dos Isso. cômodos por 3,5. Não, aí quarto também, sala e quarto divide por 5. Só cozinha, vamos supor que o banheiro fosse gigantesco, também 3,5. Fosse aquele banheiro de rico, né, que tem grandão, aí você dividiria por 3,5. Só sala e quarto é que divide por 5 o perímetro. A Beleza. cozinha deu quanto? Deu 4 pontos, né? Eu tô colocando aleatório aqui, viu? 2, 3, 4. Nem tô colocando tomada altura baixa aqui, ó. Então é circuito 2. 3 deles tem que ser de 600 volt-ampere. A pergunta que não quer calar, como eles fazem parte do mesmo circuito, no total, assim, a gente coloca aqui no ponto de força, né, 3, por exemplo, 600 volt-ampere, o que sobrou, que foi o quarto, é 100 volt-ampere, que aí dá os 1900 volt-ampere aqui, né, de potência. Mas no frigir dos ovos, como eles vão fazer parte do circuito 2, não interessa se eu colocar, por exemplo, os 1900 numa tomada e deixar as outras 100, né? Essa seria a ideia. Desde que eu tenha equilibrado os 1900 dividido nele, essa é a carga mínima alocada. E lembrando que mínima eu posso colocar mais. Aqui da sala, então vamos colocar 5 pontos aqui. Por isso que eu falei que a quantidade e a carga, a gente usa esse algoritmo, mas na hora lá de montar, o 3, 4, 5. Vamos pôr o quinto aqui, ó. Nossa, essa mesa digitalizada tem hora que eu vou fazer um formato aqui. Aí todos são de 100 volt-ampere. Circuito 2. Professor, eu poderia dar uma dividida, porque eu estou achando que essa carga aqui de 1900 está muito aqui para essa cozinha. Eu poderia deixar a cozinha como circuito 2 e a sala, né, a sala e os quartos como circuito 3? Poderia, tem problema nenhum. Só estou colocando divididinho em 3 circuitos clássicos para ficar didático, né? O que importa agora, nesse momento, é a gente entender, né, você aluno aqui, entender como é que funciona esse cálculo, porque na hora que vamos supor que você é projetista aí de uma empresa, aí com certeza eles devem ter um software e com certeza vão falar, por exemplo, Heitor, você for contratado como projetista, então você vai fazer um curso aqui, tem um programa aqui, o Proelétrica, então, você vai fazer o curso do Proelétrica para você aprender como é que funciona ele. Aí daí, na hora que você estiver elaborando, né, ele vai fazer automático. Você nem vai lembrar, você vai até esquecer desses cálculos aqui. Aí é que o cadista, que ele não tem uma formação igual vocês estão tendo, né? Ou a formação do engenheiro eletricista, ele pega, vai fazendo lá, né, no AutoCAD, clica com direito lá e faz o lançamento de ponto de iluminação, ponto de tomada, e para ele parece magia. Uai, porque eu acho que é aleatório que esse programa está fazendo. Não, ele está seguindo essa regra da 5410 que a gente está estudando aqui, né? Que a gente está fazendo ela aqui na mão, né? A gente está rodando o algoritmo, fazendo o cálculo aqui no caderno, né? Então, aí geralmente quem não tem um conhecimento que o eletrotécnico, o engenheiro tem, acha que não, é só por isso que você vê essa conversa. Ah, projeto elétrico é fácil, ó, só desenha uma bolinha, a iluminação, desenha um triângulo velho, é uma tomada e vida que segue. Aí os caras ficam, aí esses eletrotécnicos, esses engenheiros aí, fica aí cobrando R$ 10.000, R$ 5.000 por um projeto, sendo que é só você desenhar um mero triângulo e uma mera circunferência. É isso que eles falam nas nossas costas.
quarto 1, né? Que 0,1. A área é de 15,16 metros quadrados. É maior, né? Segundo a regra, maior que 6 metros quadrados. Como é um quarto, né? Ou uma é, dormitório, né? Lá na NBS 5410, eles chamam de dormitório. Aí a gente vai fazer o cálculo do perímetro. 2 vezes 4,2 metros, 4 metros e 20 centímetros, mais 2 vezes 3,61. 3 metros e 61 centímetros. E aí o algoritmo vai dar 2 vezes 4,2 mais 2 vezes 3,61. Que aí, ó, deu 15,62 metros, dividido por 5, né? Que é o critério sala e quarto. 5 metros vai dar mais ou menos, vamos ver aqui, 3,124. Então, o inteiro maior mais próximo é o 4. Então, eu vou ter 4 pontos de 100 volt-ampere, né? Não tem igual a cozinha, banheiro similar, né? Maior que 6 metros quadrados, que os 3 primeiros sempre são de 600 volt-ampere. Eu acredito que a premissa para isso, né, é para essa escolha de que a cozinha, banheiro e similar tem que ter mais carga, que geralmente cozinha, banheiro até que não, mas cozinha tem equipamentos da 400, né? Tem equipamentos aí de potência relativamente elevada, né? Forno elétrico aí, né? Principalmente quando a gente trata de alto padrão. Deu 4 pontos, né? Então, vou colocar um Ô, ponto. professor, Pode falando aí. só que aí no quarto, aí no caso, teria que colocar um ar-condicionado, né, também, né? Sim, mas aí o ar-condicionado já é tomada de uso específico. Específico, né? Aí, em vez de eu utilizar esse circuito geral para alimentar ele também, eu vou utilizar um disjuntor separado, tipo, sei lá, circuito 3, né? Aham. Ah, tá. Como único ponto para ar. Ah, E eu já encontrei demais instalação antiga, né? Aí na hora que a gente liga os ar-condicionado, tudo cai, né? Tudo não, né? O geral cai. Aí eu sem pestanejar, eu falei, o circuito, se eu não me engano, acho que tinha 6 ar-condicionado lá. Era uma casa dessas casarão grande antigo aqui de Goiânia. E aham. Uma aí, fiação. não, o geral, ele alimentava todos os 6 ar-condicionados. Eu falei, não, aí cai mesmo. Aí nem Neymar segura, meu filho, aí cai. Porque ela é uso específico, então tem que ter um circuito próprio para usar. Não Isso, pode ó, misturar, ô Leandro. qualquer que, por exemplo, Aham. geral, eu classificaria como um carregadorzinho de celular, né? Sei lá, uma fonte de notebook. Geralmente elas têm a potência, até mesmo esses mais potentes da Dell, da Samsung, da Lenovo, né? A fonte deles, ela é bem uma potência baixa, né? Porque não precisa de uma potência tão alta, porque já a placa gráfica, né? ela, ela já requer, ela já como o povo diz, já é capada, né? Ela não requer muita potência. Aí se fosse de um CPU, talvez, dependendo da potência, o para computador, dependendo da potência do computador, se for aquelas máquinas gamer, por exemplo, lá no centro de treinamento que eu ministrava aula, para Equatorial, né? Na época era Celga ainda. A gente fez uma máquina na época da pandemia, caríssima. Só a placa gráfica na época da pandemia deu R$ 7.800.
e ela bebia energia como se não houvesse amanhã. Na hora de renderizar os vídeos, né? Ficou parecendo Rede Globo lá. Então, era a potência era altíssima. Daí a gente colocou um circuito, né, um disjuntor separado só para o computador do estúdio. Não estou falando nem da iluminação, do que tinha lá, a gente deixou tomada de uso geral. A iluminação, a gente utilizou, né, a iluminação normal, geral, mas a máquina que tinha placa gráfica, que tinha placa de streamer também, de captura, né? Uma placa vai gravando e vai capturando num HD externo lá. Aí ela bebia, se eu não me engano, era 1.500 o no break que segurava ela lá. Tinha Acabasse a energia, ele vários entrava. monitores, que era para não parar a gravação. Que aí tinha que gerar conteúdo, né? Porque a Equatorial, né? Na verdade era a Enel, se eu não me engano, a Enel já estava na época da pandemia. Não podia parar, né? Então aí Uhum. tinha que gerar conteúdo ininterrupto. O quarto 2, 11,09, né? Metro quadrado maior que 6, então cálculo do perímetro. 2 vezes 4,20, né? Só vai diferir mais 2 vezes aqui na ó, 2 metros e 64. Daí, então 2 vezes 4,2 metros mais 2 vezes 2,64. Então deu 13,68 metros. Como é um quarto, né? Então divide por 5 metros. Naquela mesma ideia de 5 em 5 metros, colocar o ponto de força. Então, dividido por 5 deu aproximadamente aí a 2,366 aí. Então, maior mais próximo o inteiro maior mais próximo é o 3. Então, terão 3 cargas, né? Como é quarto e similar sala, 100 volt-ampere. Carga singela de 100 volt-ampere. Então, 3, vou colocar uma aleatória aqui. Aí, quando é alto padrão, você faz o projeto primeiro. Aí, por exemplo, o cliente compra. E aí, só depois que ele comprou, é que o pessoal da elétrica, instalação de ar, vai fazer a instalação, porque eles deixam até alguns pontos. E aí, inclusive, quando é alto padrão, para corrigir, por exemplo, vamos supor que esse aqui é um apartamento ou uma casa de alto padrão. E aí os pontos foram exatamente aqui onde está colocado. Aí quando é alto padrão, sabe o que que eles fazem às vezes? Coloca uma frente falsa aqui, né? De drywall, tá? Aí só come um pedaço, esse original do projeto fica escondido. Aí por cima do drywall você coloca do jeito que o cliente quer, tá? Geralmente desses, né, assim, para evitar quebrar, né, porque vamos supor que fosse um prédio, provavelmente alguns pontos, né, aqui, já que ele é um apartamento, talvez o pilar, vamos supor que o pilar ficasse aqui, ó, vamos supor que os pilares desse prédio ficasse aqui, ó, nesses pontos aqui em que eu tô colocando. E aí, por exemplo, nesses pontos, eu não posso furar, não posso instalar nada, né? Porque atingir o pilar e expor a ferragem dele, você dá problema aí. Teve até um prédio uma vez aí, que pelo menos que eu me lembro, em São Paulo, que o pessoal tava que era tipo um prédio, tinha sala comercial misturado com residencial. Eu sei que era um prédio assim, meio vida louca, lá em São Paulo, lá no centro.
que esse prédio é antigo. E a galerinha chegou lá nos pavimentos metendo marreta. Foi a festa da marreta, né? Para tudo quanto é lado lá nas paredes. Não olharam o projeto, tinha lugar que eles metiam marreta, era pilar. E aí um belo dia, o que que aconteceu? O prédio colapsou lá, uma parte caiu metade. Metade dele assim colapsou, porque eles estavam fazendo a reforma na metade, mexendo ali, e aí foi em ponto crítico. Aí geralmente, aí às vezes para não acontecer isso, né, coloca uma, né, uma frente falsa aqui e aí revitaliza aí, agora eu quero tomar daqui. Ah, e geralmente alto padrão na cozinha eu vou lotar de tomada aqui porque eu tenho todos os equipamentos. A sala, não, o projetor vai ficar aqui, ou aquele telão grandão, igual vocês verem aí dependendo da unidade do Senai, tem uns telões que parece aqueles telões de shopping que você vai comprar, você compra o quadradinho, né? Ele já vem com uma fonte, parecendo aquelas fontes de câmera. E aí você vai colando ele tem um ímã, e aí o tamanho que você quiser a tela, você vai colando. Eles colocam até em local que é na rua, assim, né? Para que é a propaganda de letreiro, né? Luminoso. Enfim, aí deu 3 de 100 volt-ampere 300. Daí a gente já pode fazer a conta aqui, né? O total tomadas de uso geral aqui, né? Deu, deixa eu ir resgatando aqui, banheiro 600, né? Whisky Charlie 600, mais cozinha deu 1.900. Cozinha. É, agora vai ficar mais fácil, dá pra gente enxergar aqui. Mas a sala deu 500. O quarto 400. Já quase eu colocar no VAT aqui. Quarto 2 300. Acabou de achar aqui. Então, juntando aqui, ó, 600 mais 1.900. Porque na hora que você faz as contas e você vê que os pontos de uso geral vai dar uma potência, né? Se você acha que ela é alta aí, você pode dividir. Ó, 500, deixa eu ver, 600, 1.900, 500, 400 e 300. Então deu 3.700. Daí, né, você na qualidade projetista, ó, por vezes eu tô achando que essa potência aparente aí tá muito alta. Vou dividir, tá? Eu só vou colocar em um único circuito é, é para ser mais didático aqui, né, para a gente separar o cálculo. E aí, tomada de uso geral, né, é igual eu falei há pouco, né? O mais clássico, né, é o chuveiro, né? Eu vou colocar aquele classicão, aí seria o circuito 4, o de 4.400. Daí eu vou colocar watt, por quê? Porque lembra lá em eletricidade, né? A potência aparente, você tem a potência que é em volt-ampere, a potência reativa é volt-ampere reativo, e a potência que realiza trabalho, né, que é que de fato a máquina, no caso iluminação ou as tomadas usam, né, é em watts. Esse conceito aqui foi criado, né, o ângulo aqui
que é o cosseno, né, que é o cateto adjacente pela hipotenusa, é o fator de potência. Por quê? Porque em máquinas elétricas, né, máquina elétrica, a maior que a gente conhece é o gerador, que aí, como se diz, aí não é BO nosso, é BO lá da concessionária, né, nem da concessionária de energia, né, lá da geradora de energia. E aí também as máquinas elétricas em modo motor, né, que é na indústria, ambas, né, tanto a que gera energia, ela tem que criar um campo eletromagnético, e daí essa criação de campo eletromagnético injeta energia reativa no sistema, energia magnetizante. E aí lá na indústria, você tem que fazer a correção do fator de potência, porque se o motor ele não tiver um gasto com o campo eletromagnético, parte da potência dele, ela ser consumida com campo eletromagnético, o motor nem gira sozinho, para começar. Se eu não tiver esse consumo para gerar, eles chamam de densidade de campo magnético, não vai aparecer um vetor, né, de um lado da bobina para cima e outro para baixo, que faz o motor começar da partida, né, e girar sozinho. Então, esse conceito só existe, né, para máquina elétrica rotativa. Também tem para máquina elétrica estacionária, que é um transformador, mas aí já a gente calcula isso mais para o lado da concessionária de energia. Aí, por isso que em máquinas elétricas, na indústria, né, você faz a correção do fator de potência, por quê? Porque a máquina, do modo que ela foi que ela foi construída, né? Às vezes ela consome energia em demasia para gerar campo magnético, seja para ela girar sozinha, que é o motor, seja para ela gerar potencial elétrico para mandar energia no barramento. Daí, tanto a hidrelétrica, por exemplo, e tanto a indústria, ambos têm que fazer a correção do fator de potência de modo que eles diminuam a energia reativa, que é esse Q aqui, ó, para um mínimo necessário, né? Para um valor aqui tão pequeno, né? E geralmente é 8%, por isso que a ANEEL recomenda, né? A Agência Nacional de Energia Elétrica aqui, ela recomenda um fator de potência igual a 0,92, que é como, eu não estou dizendo que é igual, tá? Tem um cálculo lá de eficiência, né? Mas é como se dos 100% que eu crio para gerar o torque no motor, por exemplo, para eu gerar esse campo magnético, eu preciso só consumir de 100, 8%, né? Que aí os 92% vão ser usados para gerar torque na máquina, nos processos industriais. Mas isso nem sempre, né, é verdade, por quê? Porque motor, você tem motor da WEG, que eles constroem motores com um, um fator de potência bom, né? Próximo de 0,9, eu já vi alguns com 0,9, mas são caros, tá? Quanto mais próximo de 1, esse fator de potência, esse motor ele é excelente, né? Aí você tem um motor que lá na placa o fator de potência é 0,78, quer dizer que ele, né, ele foi construído, mas na hora que fez o teste, né, para colocar ele para venda, né, ele não atingiu o 0,92, né? Então, por isso que ele coloca lá na placa, o que foi registrado lá no teste. Deu 0,78. Então, quer dizer que ele usou 78% para gerar torque e o restante foi para gerar campo magnético. Aí o ideal é só usar 8%. As máquinas ideais, né, seriam usar 8%. Quem tinha falado aí? Professor, mudando um pouquinho o contexto aí, em questão do carro elétrico, você teria como saber o fator de potência dele, como que fala, da durabilidade da bateria, assim?
Ou tem Mas, jeito? não, aí o carro elétrico, não, tem até que tem, né? Tem que olhar qual que é o fator de potência do que tem na placa dele lá, porque tem carro elétrico que tem um motor ali no cardano central e aí ele transmite, né, para como se fosse um motor a combustão interna. Tem alguns de mais caro, né? Eu já vi carro da Tesla que tem um motor elétrico para cada roda, né? E aí depende da eh, porque ele vai receber energia da bateria em corrente contínua. Aí o inversor de frequência, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar essa corrente contínua e transformar em alternada para justamente ele conseguir, né, fazer o para quem dirige o carro, né, acelerar, né, como se estivesse trocando marcha, né? Ah, na época, esse dia eu tava comentando com um colega meu, Hum. esse teria como, tipo assim, ter um carro 100% elétrico sem ele ter perca, entendeu? Porque os carros de hoje é híbrido, É, não, mas não é aí fácil, não. né? Porque É tem, porque tem assim, muita. o motor elétrico em si ele precisa sacrificar parte da energia dele para gerar densidade de campo magnético, que senão ele Aham. não gira sozinho. Se, É por porque tem que ter exemplo, um pouco da força mecânica para girar, né? isso, Tornar o campo magnético para gerar energia. isso, não, justamente para ele gerar o torque lá, né? Porque Porque senão aí, ele não aí ele já anda. perde um pouco, aí ele já perde um pouco do fator de potência, né? Aí ele consome, aí essa energia é quantificada como volt-ampere reativo. Aí o Aham. ideal seria esse motor, né? Usar só 8% para consumir. Mas não tem um que, não, eu vou usar 100%. Se ele usar 100%, ele não gera densidade de campo magnético. Desculpa. Se ele não gerar, então ele nem vai funcionar. É porque não tem como dar o torque, né? Porque aí na Ô, hora que a Pedro, corrente elétrica passa na bobina, a densidade de campo, aí ele emana campo magnético. E aí vai aparecer um vetor força em cada elétron que está fluindo ali. Aí quando eu falo vetor força, é como se tivesse uma mão invisível, né? Empurrando uma parte do motor para baixo e a outra para cima, que aí ele começa a fazer o giro. É igual aquela questão dos 120 graus lá, não é? Tipo Não, assim, uma mão empurra aí 120, a as outra três empurra mais 120. fases, a três fases é porque eles estão, as bobinas ficam geometricamente, né, em 120 graus aí para eu ter fases diferentes. Aí no caso, se fosse um motor, se for um motor trifásico aí, né, ou um gerador, né, um se não gerador tiver trifásico. a mecânica para fazer, não existe ele É. 100% É elétrico, igual né? lá, o carro de combustão interna é praticamente a mesma coisa do elétrico. A diferença é que o de combustão interna, em vez dele ter campo magnético e uma força que sai de dentro da bobina, ele vai ter a biela, né? E o Então, pistão explodindo ali, né? Porque aí o Combustível. virabrequim, não sei se vocês já viram, o eixo do virabrequim, ele não é igual um eixo de um motor elétrico que ele é linear. O do virabrequim, ele parece um pedal, né? Parece como se Aham. fosse, sei lá, tipo, É porque ó, aqui é já o eu já próprio. vou então ter sobe dois dois metros. cilindros, né? Aí a maioria dos carros é quatro cilindros, né? Então aqui, ó, eu vou ter um cilindro, aqui eu vou ter o outro. Um sobe e Aqui o outro nesse desce. abaixo eu tenho o outro aqui, né? E aí depois, esse último aqui, ó, que aí termina, já vai ter o outro pistão aqui, né? Aí tem a biela, tem um pistão. Aí é como se eu tivesse duas pessoas extremamente fortes pedalando sincronizado. Por isso que você tem que sincronizar lá a explosão, né? Esses dois pistão aqui, quando eles entram em compressão, os dois estão em expansão, né? Aí é como se tivesse duas pessoas lado a lado pedalando, né? E sincronizada, né? Enquanto a da direita, né? O pé esquerdo tá para baixo, a da esquerda tem que também tá com o pé esquerdo para baixo.
Aí como se estivesse pedalando sincronizado. Aí por isso que a maioria dos carros aí tem 4 cilindros, né? Aí dependendo, aí tem aquele Dodge Viper, tem 6 cilindros, né? Aí tem mais, né, 2 cilindros aí para fazer essa sincronização. Aí o pessoal utiliza carburador, né? Utiliza a injeção eletrônica ali para fazer esse balanceamento ali. Aí, em vez de campo magnético que gera força dentro da bobina, você tem a explosão ali, né, do combustível. Combustível. Aí, vamos lá, só É como fechando se, aqui é como o. se fosse os 8% do fator de potência lá. Isso. Aí, fechando aqui, quer ver? Eu vou utilizar um que eu já tenho já meio que pronto aqui. Hum. Deixa eu. Que aí a gente já vou até abrir logo a atividade 2 aqui. Deixa eu salvar aqui. Que aí o que que você vai fazer? Você vai somar, né, a carga da iluminação, que deu 980, né? Deixa eu achar aqui, SAP 1, análises. Hein, professor? Sim, pode falando aí. Esse negócio de somar as cargas, sábado passado a gente somou e mandou junto com a SAP 1. Ou será que Uhum. é diferente esse aí para mandar? Não, a da SAP 1 é só isso aqui, ó. Por exemplo, a gente fez o rascunho, né? A gente não encontrou, já tinha, né? Que é 980. A gente encontrou hoje com o circuito 2 aqui, ó. Aí eu fui escrever, eu deixei já tudo prontinho aqui, né, para a gente otimizar o nosso tempo aqui, ó. Então o circuito 2 deu 3.700, né? Acho que foi isso mais ou menos aí. É, Então, no caso, a SAP 2 é isso. dimensionar. Aí a SAP 2, depois que você dimensionou aqui, ó, aí o circuito 3 deu 4.400, né? Aí o somatório deu 11.000, né? Acho que dá 11.000 alguma coisa. E aí quando você vai lá na norma da concessionária de energia local, por exemplo, aqui, ó, na 01, não. Ó, o nosso é tabela 1, né? Porque é monofásico 220, né? Tensão de linha. Cadê? Aqui. Aí deu, se não me engano, dá 11.000. Quer ver? Ó, vou fazer rapidão aqui. É 980. Esqueci de escrever aqui. É 980 mais 3.700 mais 4.400. Ó, deu 9.080. Ah, aqui, ó. Eu não li aqui. Daí a carga total, né, juntando todos os 4 circuitos, né, se tivesse ar-condicionado, aí você somaria, né, o circuito 4 com ar-condicionado e assim por diante. Aí deu 9.080. Aí você vem nessa tabela, né, da norma aqui da 01 da Equatorial, o cliente que está entre, ó, geralmente o primeiro aqui, ó, esse aqui é M de monofásica 1. Esse outro é M2, ó, de 4 a 8. Esse aqui é o M3, de 8.000 a 12.000, né? Então ele deu 9.080. Ele está entre 8 e 12.000. Então, né? Aí você coloca em conformidade com a ANT, né? 001 é QTL, ó, equatorial aqui, ó. Aí você pode até pôr revisão 1, revisão 7, revisão 9, né? Dependendo da revisão 9. Esse cliente é monofásico, ó, M3, né? Cargas entre 3 a 8 kVA, tá? E aí ele terá um disjuntor geral, né? A recomendação aqui dessa revisão, pelo menos,
é ou um de 60 ou um de 63 amperes, monofásico, tá? Que aí, já a gente emendando com a atividade 2 aqui, ó. Que basicamente é atividade 2? Você, ó, o circuito um aqui, ó, tá esse 72 watts, tá errado, viu? É 980. Daí você iria listar todos esses três circuitos aqui, né? Você não encontrou na norma da Equatorial aqui, ó, que esse cliente ele é monofásico, né? Eu posso colocar ou um de 60, né? Ou um de 63 amperes. E aí esse disjuntor aqui, ele vai proteger a medição que fica lá na rua, né? Em quilowatt-hora. Daí dele vai derivar para onde? Para o quadro de distribuição. Aí lá no quadro de distribuição, dentro do apartamento, da residência ou da indústria, né? Você vai ter um disjuntor igual ao que tem aqui na medição, né? Do geral, 60 amperes. E você tem os circuitos, né? Circuito 1, o C1, que é a iluminação, o C2, que é tomada de uso geral, e o C3, ah, professor, estou usando uma caixa, então todos são monofásicos, né? Já que o geral é monofásico. O C3, que é uma tomada de uso específico, no caso, ela é um chuveiro. É um chuveiro aqui. Daí, depois que você fez todo esse dimensionamento, agora você tem que encontrar, né? Aí aqui é um quadro fechado, né? Que é o quadro de distribuição geral, QDG, por exemplo. E aí, o que que você vai ter que achar agora? Utilizando a fórmula lá da potência, né? Potência igual a tensão vezes a corrente, né? Isolando a corrente elétrica, né? Que aí vai ficar a potência dividido pela tensão. Você vai encontrar o quê? Você vai encontrar a proteção, né? Que ela é dimensionada em termos de corrente elétrica que o circuito tem, né? Então você vai pegar cada uma, né? Por exemplo, a primeira aqui, ó. A primeira não deu do circuito 1, né? 980. Então, Aí isso aí 980. é para dimensionar o disjuntor para cada circuito, né? Isso. Aí agora é o disjuntor. Agora que por isso que a segunda etapa é o disjuntor, é a proteção, né? Que é o Pressão, né? segundo exercício. E aí a tensão, né? Aí você tem que se perguntar qual que é a tensão dessa concessionária. Ah, é 220, beleza. Ah, não, ela é 127 volts, que é o que seriam os 110, né? O que a gente conhece como 110. E aí, a partir disso, você vai fazer o cálculo. Geralmente, onde é 127 volts, eles utilizam muito o circuito bifásico, porque 127 vezes raiz de 3 vai dar 220 volts. Aí você utiliza os circuitos, né, os equipamentos, por exemplo, um chuveiro que foi projetado para 220 volts, com duas fases de 127, que vai dar DDP de 220. E aí ele roda de boa. E por que que eles fazem isso? Fazendo isso, eu consigo diminuir a corrente elétrica. Por exemplo, rapidão aqui, ó. Vamos supor um chuveiro de 4.400 aqui, ó. Vamos já pegar o circuito 3, já vamos dimensionar o 3 aqui, ó. Para 220 volts, vocês vão ver aqui, ó, que ele deu corrente máxima, né? Então, pegou a potência desse daqui, ó. A corrente máxima desse vai dar, quando ele estiver na posição pelafrango lá, né? 20 amperes. Daí, você vai lá na tabela, ou da NBS 5410. Geralmente, você vai na tabela. Cadê a tabela aqui? Aqui, ó. Numa tabela de um fabricante. Ah, eu estou usando o Sil, cabo Sil, né? Ah, eu estou usando Corfil. Ah, eu estou usando Prisma. Aí depende do que você está utilizando. E aqui, ó,
deixa eu só fazer uma correção, ó. Esse segundo aqui não é 4 ou não é 5, não é 2,5 não, é 4 milímetros, tá? Corrijam aí. Esse aqui é 4 milímetros. Daí você vai ver a capacidade de corrente que ele suporta. Mas antes de ver isso, por exemplo, a corrente máxima, ela não deu 20, 20 20 amperes. amperes, né? Aí você vai somar mais 5, que é o critério da 5410, né? Você soma mais 5 de forma que você dê uma folga, porque senão o circuito ele já vai estar em gargalo, né? Quer dizer que ele Sobrecarregado, né? já vai começar, como se já vai nascer sobrecarregado. E aí você olha lá, ó, dois condutores carregados quer dizer que é monofásico. Três condutor carregado quer dizer que é um circuito trifásico. Então a gente vai olhar para essa coluna da tabela aqui. E detalhe, quando é tomada, eu tenho que começar a partir de 2,5. Não posso usar o de 1,5, tá? E aí a O e-mail vai para corrente, iluminação. né, a corrente deu 20, né? Então, para esse, né, vamos supor que fosse Sil, né, da marca Sil, eu vou utilizar o de 2,5 que suporta 24. Ah, não, Fessur, é, não, eu acho que 2,5 não vai rolar para chuveiro, não, né? Às vezes menino fica banhando muito. Beleza, utiliza um de 4 milímetros. Aí, nesse caso, este 4 milímetros suporta 32 amperes. Ainda mais que é um circuito de uso específico, né? E tem uma potência alta. E tem gente que emociona, entra no banheiro, vai ouvir louvor, vai contar manga. E aí o cidadão, né? Ele Aí, ó, 4 milímetros quadrado e a capacidade de corrente dele, a gente olhou ali que era 32 amperes. Então, o circuito, na real, ele tem 20 amperes. A proteção, ela tem 25. Aí você vai perceber essa lógica aqui. E a capacidade dele é de 32. Por que que o disjuntor tem que ser um pouco maior, né? Justamente, você já até respondeu, né? Para ele não funcionar em sobrecarga. Por que que o disjuntor tem que ser, a corrente do disjuntor tem que ser menor do que a capacidade do cabo? Porque não adianta, já que o disjuntor, né, tem muita gente que acha só porque o disjuntor tem uma alavanca, não, aquele ali é o apagador. Eu já vi muita gente que não é da área falar, chamar disjuntor de apagador. Na verdade, o disjuntor ele não é apagador, muito menos interruptor. Ele é um dispositivo de proteção, ele é um relé, né, de sobrecarga e um relé, né, de curto-circuito, né, protege contra sobrecarga e curto-circuito. Então ele foi projetado para funcionar sozinho. Não precisa você ir lá ficar desligando. Aí o que que ele faz? Quando a corrente passa dos 25, para não derreter o cabo, né, para ele não perder a capacidade dele de suportar a corrente, ele já desarma, né? Então tem que ser essa lógica. A corrente, né, do equipamento tem que ser menor do que a corrente do disjuntor, que tem que ser menor que a corrente do condutor elétrico aqui, né? Porque aí o disjuntor ele não deixa o equipamento funcionar com sobrecarga e por sua vez ele sendo menor do que a capacidade do cabo, ele não deixa o cabo ficar fritando, né? Virar o grill aroma Foreman lá, né? Ah, professor, entendi. A iluminação você vai fazer do mesmo jeito, ó. Divide 980 pela tensão monofásica. No nosso caso aqui, a gente arbitrou que é a da equatorial, 220. Deu 4,5, né? É, se for para duas casas, dá 4,5. Mais 5 amperes, né? Para não ficar em sobrecarga, deu 9,45, tá? Então eu não tenho, né, um disjuntor de 9,45, mas eu tenho um de 10, né? Então você pode pôr um disjuntor de 10 amperes. É assim que o programa ele faz toda essa análise lá em tempo real, né?
Tem programa que não aparece nem a barra de tarefa. Aí você pensa que não fez nada. Ah, não, é aleatório. Ele tá. Porque eu já vi, viu, eletricista, tá? Eu tô chamando de eletricista porque eu tô sendo bonzinho. Mas na verdade a gente deveria chamar de Zé Pica-Fio. Tem cara que fala que é eletricista, aí ele olha assim, aí você pergunta, ô, que disjuntor, Joezinho, que disjuntor que você vai colocar lá na iluminação? Aí ele, rapaz, 10 amperes. Aí por quê? Porque toda instalação que eu faço eu coloco 10 amperes. Ou seja, ele acaba de confessar, né? Réu confesso, né? Ele acaba de confessar que ele não sabe nada, sabe de nada, né? Não sabe nada, e ele chutou. Ele, assim como muita gente fala que projeto elétrico é desenhar triângulo, desenhar bolinha e cobrar 10 mil reais, né? Do mesmo jeito, ah, não, disjuntor, eu acho, eu tô sentindo uma vibe, sabe? Tô sentindo uma vibe que é 10 amperes. Não, a gente tem que fazer o cálculo utilizando eletricidade. E, ó, o 2, né? É o de 3.700, né? 3.700. Ele é monofásico, monofásico equatorial Goiás, então 220 volts. Vai dar uma corrente de 16,81, usando o critério da NBS 5410 mais 5 amperes, para não trabalhar em sobrecarga. Então, o recomendável é um disjuntor de 21,8. Como a gente não tem, tem um de caixa moldada, né? Mas você não vai pegar um de caixa moldada que, dependendo da corrente, vale 7 mil reais, né? E aí colocar, né? Fazer o trimpote lá e fazer ele virar 21,8, né? Você vai utilizar o maior mais próximo. Eu já vi marca, eu só não me lembro o nome da a marca. Não sei se era Eugene, não sei se era da Shint. Tem uma marca aí nova aí, Shint, que aí ele tem de 22, tá? Então você poderia colocar o de 22, aí vamos supor, ah, eu tenho lá disponível um de 22 amperes. Então, para essa tomada de uso, para esses pontos, né, de uso geral, eu vou colocar um disjuntor de 22 amperes. Ah, eu não tenho o de 22, eu só tenho o de 25. Então, coloco o de 25. Sempre o maior mais próximo. Beleza? Então, esse aqui, vocês viram, né, que o primeiro exercício foi longo porque a gente teve que treinar a regra, né, o algoritmo. Você viu aqui que em 5 minutos, numa sentada aqui, a gente já resolveu. É basicamente você fazer esses cálculos por isso que eu fui desenhando aqui, para você entender o porquê da decisão, né? Da decisão de no circuito um escolher 10, 22, né? No 2 é 22 amperes e no 3, 25 amperes, né? Porque quem não conhece, né? Quem não é da área, acha que o cara lá, Moisés, aí vai colocando, né? Ah, não, eu tô sendo psicografado aqui, né? Ah, é 22, é 10, é não sei o quê. Porque, não sei, só sei que foi assim, né? Faz igual o Chicó lá, né? Só sei que foi assim. E parece piada, mas é verdade. Eu já encontrei muito, mas muito profissional mesmo, que, ah, não, o projeto elétrico é fácil. Eu encontrei até um engenheiro civil dono de uma construtora que eu já trabalhei, que ele falava desse jeito, não, é só desenhar uns triângulos lá, é só desenhar as bolinhas que faz. Aí eu fiquei pensando, né, para calcular o esforço, a tensão de cisalhamento, né, a gente utiliza, chama diagrama de esforço, né? Aí eu fiquei pensando, ah, então, para calcular é só o diagrama de esforço, ele é um triângulo. Você vai desenhando um monte de barra, né? Aí a barra maior, ela representa uma força maior. Ah, é desenhar um monte de triângulo, um monte de barrinha e fazer, né, trabalho de arte de geometria. Eu fiquei pensando, né? A simbologia, né, o cálculo que a gente utilizou aqui de eletricidade, né? Por isso que lá no módulo básico vocês iniciaram com eletricidade, né? Para você ter subsídio para você utilizar esse cálculo aqui, tá? Aí geralmente quando não é máquina elétrica, no caso iluminação, chuveiro, né? é, Elementos de aquecimento no geral, né? Torneira elétrica, chuveiro, aquele boiler que tem um boiler que ele é híbrido, né?
você não precisa, você considera o fator de potência igual a 1, porque para esses equipamentos eu não necessitei utilizar, consumir, né, energia para gerar densidade de campo magnético, né? Eu simplesmente utilizei a potência livre dele para realizar trabalho. Aí por isso que o fator de potência para iluminação, dependendo do tipo de iluminação, né? Porque tem alguns reatores que aí aquele reator ele gera um campo magnético. Aí ele consome pouca coisa. Inclusive tem algumas lâmpadas que vêm o fator de potência lá. Mas na real, iluminação, nem na indústria, iluminação, o pessoal nem contabiliza o fator de potência. Eles já vão seco, já vão direto em máquina elétrica. Onde tem motor, aí tem correção do fator de potência, né, o banco de capacitor, aí já é um outro critério. Aí por isso que no próximo módulo, na primeiro C, né, quando a gente iniciar máquina elétrica, eu não vou simplesmente, por exemplo, pego a corrente total, aí eu somo mais 5 amperes e dimensiono aquele motor, né? Eu não posso fazer isso simplesmente, porque tem a corrente de partida, mas isso é um assunto, né, para o outro módulo, tá bom? Então é isso, pessoal. O pessoal, acho que o pessoal já da outra turma já está me aguardando ali. Deixa eu salvar aqui para não perder. Então, esse aqui foi a finalização da atividade 1, tá? Esse aqui da direita. O esquerdo aqui foi da atividade 2. Eu desenhei, tá? Mas aí você vai colocando, ó. Circuito 1, esse aqui é o exemplo, né? Que é o de 980 watts aqui. E colocou watt, mas é volt ampere. Aí monofásico, aí eu fiz o desenho aqui para você entender, né, o porquê das decisões. Eu achei melhor não escrever aqui, achei melhor fazer o diagrama unifilar, né, a gente fazendo as contas para vocês entenderem. Aí na próxima aula é o quê? É pegar tudo que a gente fez até agora, né, inclusive acho que foi o Heitor que falou, né, que na aula passada fez isso. Pegar tudo que você fez, cálculo de circuito e gerar a planta geral do circuito, né, do projeto elétrico, né, utilizando a nossa, deixa eu ver até se eu salvei aqui, a nossa planta arquitetônica aqui, ó, né, salvar aqui. Depois eu apago o virabrequim e o anel aqui. E aí, é, utilizando essa planta baixa, fazendo o lançamento dos circuitos, né? Porque aqui eu só loquei os pontos, né? Agora que você vai arbitrar, inclusive, geralmente, né, se eu fosse seguir ao pé da letra a NBR 5410, eu colocaria nessa sala aqui o quadro de distribuição, tá? Porém, contudo, todavia, né, concessionárias não, as construtoras, elas não gostam de colocar aqui na sala, principalmente se for de alto padrão. Ah, vai ficar feio demais. Ou numa como Cada esse estética. né, como diz aquele cara lá do YouTube, aesthetic, né? Para ficar aesthetic, É. né? A professora de inglês, ela daqui a pouco ela vai jogar a caneta aqui para eu falar inglês errado aqui. E aí o quadro aqui, ó, geralmente eles escondem lá na cozinha, sai de uma porta aqui, eu coloco no lugar ali escondido. Mas se a gente for seguir ao pé da letra 5410, como aqui não tem um corredor, uma circulação, né? A própria sala, ela é um ambiente e uma circulação. Inclusive, geralmente, se fosse uma sala dessa, provavelmente quem iria morar, né? Ia dividir essa sala em dois ambientes, né? Essa sala de jantar com sala de TV ou sala de visita com sala de TV e coloca e faz as refeições aqui na cozinha mesmo, dependendo do tamanho da cozinha, né? Coloca uma mesa aqui, eu mesmo. Eu tenho um colega que eu lembro que lá, né? Muito tempo atrás, a primeira casa que eu visitei dele era desse jeito. Aí tinha uma sala bem grande, aí ela era de estar, que não tinha, era só mesmo para receber visita e para eles fazerem leitura. Eu achava isso o máximo. Eu falava, nossa, tem gente que fica lendo o dia inteiro. E aí a outra parte da sala era para jantar, mas era jantar chique.
E aí o jantar mesmo do dia a dia acontecia na cozinha, numa mesa gigante também, né? E aí eles tinham no segundo andar uma sala de entretenimento, que aí era a sala de assistir TV mesmo, tá? Era coisa de louco ali, isso parecia milionário. E aí, dependendo, né, do ambiente, né, você faz essas divisões aí. Deixa eu salvar aqui. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus e Valeu, até ô, a professor. próxima Bial ao Na vivo. NTT, Valeu, na obrigado. 5410, fala do quadro do QDG num ponto de mais fácil acesso, né? Caso aconteça alguma Isso, é coisa, né? porque assim, todos os componentes, né? Se for uma casa, são os moradores. Se for um comércio, né? Quem trabalha lá. Ele fica num ponto estratégico, porque aí, e de fácil acesso, né? Sem obstrução, porque aí todo mundo que trabalha ali sabe, ó, naquele lugar ali fica o quadro de distribuição, porque se der ruim, você vai, se, sei lá, ele estraga, né? E aí ele não funciona, né, de forma adequada, você tem que ir lá abrir e desarmar, Aham, não, tranquilo. beleza? Beleza. Obrigado, professor, pela aula de hoje aí. Com Deus, tá, pessoal? Agradeço Até mais. também. Final de semana.